Salomão mostra que a preguiça, ela tem 4 raízes. 4 raízes importantes. Primeiro, egoísmo. A pessoa preguiçosa é egoísta. Ela pensa apenas nela. Olha, preste atenção. Você que quer alcançar algo de Deus e é egoísta, não alcança, porque Deus não trabalha dentro do egoísmo. Se você só pensa em você, você nunca vai viver a prosperidade de Deus, porque a prosperidade de Deus é você ser suprido em todas as suas necessidades e ser abençoado para ser um abençoador. Deus quer te abençoar para abençoar outros, mas tem gente que não está nem aí. O problema do outro não é problema meu, cada um com seus problemas, e às vezes ele deixa de fazer porque ele pensa só nele, ele não pensa nem nos da tua casa. Filhos que não pensam nem nos seus pais, no esforço do trabalho dos seus pais. Cônjuge que não se importa com o esforço do outro, escora na sua preguiça e não se posiciona, não faz nada para contribuir, para ajudar. Pessoas que têm preguiça de trabalhar na igreja, de fazer as coisas de Deus. A preguiça porque só pensa nele. Ele vem para a igreja, ele quer salvação, ele quer bênção para ele, mas e as almas que estão indo para o inferno? Que vá para o inferno. Eu não estou nem aí, cada um com o seu cada qual. A preguiça, ela tem a raiz no egoísmo, porque o egoísta só pensa nele, então ele pode ficar mais tranquilo, fechado dentro da sua indolência espiritual, ou seja, da tua preguiça. A outra raiz da preguiça é a presunção ou a arrogância. Algumas pessoas, por presunção e arrogância, não crescem, porque elas já acham que sabem demais. Elas acham que não precisam. Enquanto uma pessoa que às vezes sabe 10 vezes mais do que você sabe em alguma área, está lá estudando para aprender mais, você está, isso aí eu já sei. Tem gente que não dá nem para pregar a Bíblia para ele conhece demais a Bíblia. Ele é presunçoso, ele é arrogante, e essa arrogância não deixa ele crescer. Eu lembro quando a gente tinha escola bíblica dominical, tudo bem, você vai falar, pastor, o senhor foi malvado, mas de vez em quando eu sou mesmo, e daí? Uma irmãzinha não vinha de jeito nenhum, era líder na igreja. Eu falei, irmão, vem cá, por que a irmã não vem na escola bíblica dominical? Pastor, a escola bíblica é importante, mas para as pessoas que estão começando, eu estou na igreja há muito tempo, eu nem preciso de escola bíblica. Eu falei, irmão, mas buscar conhecimento, eu tenho bastante conhecimento da palavra. Eu falei, irmã, fala assim não. Ela falou assim, pastor, mas só conhece? Conheço. Falei, irmã, às vezes eu brinco na escola bíblica de Billy de Fogo, uma brincadeira que eu inventei em 1700 alguma coisa. Eu falo, a referência você tem que achar logo. Ela falou, eu conheço a Bíblia. Eu falei, então, em quanto tempo a senhora acha que se eu falar, abra a Bíblia em Macabeu, a senhora vai achar e vai abrir para mim? Eu abro em menos de 1 minuto. Eu falei, então começa. E ela procura daqui, procura dali, procura daqui, procura dali. Aí quando ela cansou, eu falei, tá vendo, irmã? Ela, pastor, mas onde está? Eu falei, nem tem, é um livro apócrifo, tem algumas bíblias, principalmente católica, não vai ter na nossa Bíblia aqui. Mas aí então não vale. Eu falei, vale o conhecimento. A senhora chegar e falar, pastor, não lembro desse livro não, pelo menos não precisa nem saber que é um livro apócrifo, é só falar, eu não lembro desse livro não. Então a presunção é assim, eu já sei, então para quê que eu vou me preocupar? Eu sou uma mãe excelente, para que eu vou ler um livro sobre cuidado de filhos? Eu já oro bastante, porque eu vou ler sobre oração? Preguiçoso, presunçoso, arrogante, não vai chegar a lugar algum. Então, a raiz da preguiça, egoísmo, presunção, ignorância, porque a pessoa vive no mundo de ignorância. Ignorante é aquele que não tem conhecimento. E veja bem, irmãos, todos nós somos ignorantes. Eu sou ignorante, você é ignorante acerca de alguma coisa. Às vezes eu vou aconselhar alguém e a pessoa traz para mim algumas coisas que eu não tenho conhecimento. Eu não tenho que ficar inventando história. Às vezes eu vou conversar com pessoa, tem irmãos aqui que já conversou comigo e já ouviu de mim orientação, procure fulano de tal, procure o Douglas, procure a Ana Cláudia, eles têm conhecimento jurídico que eu não tenho, e aí essa questão é técnica, eu não posso ajudar o irmão. Mas o ignorante é arrogante,
presunçoso, e ele fala coisas que ele nem sabe, para poder mostrar que ele é alguma coisa. Tem coisas que eu não sei que você sabe, tem coisas que você sabe que eu não sei. Então, se eu tiver sabedoria e humildade, eu aprendo com você, mesmo que você talvez tenha ido só para a terceira série daquela escola antiga. A experiência que a vida te trouxe tem muito para me ensinar. Mas o preguiçoso, o presunçoso, é ignorante, porque não adquire conhecimento. E é claro que a quarta raiz da preguiça é a irresponsabilidade. Se eu sou egoísta, se eu sou presunçoso ou arrogante, se eu sou ignorante, logo eu sou irresponsável. Eu levo a vida de qualquer jeito. Eu sou da igreja do pastor Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então se a vida vai para lá, ele vai para cá, ele vai. E não é bem assim. Alguns crentes são levados pelos modismos, porque não está firmado na palavra. Aí vem a moda, vai para lá, ele vai, leva, vai rolando para lá, agora vai para cá, ele vai para cá. Mas quando chega num servo de Deus, o servo de Deus é quadrado, tipo quadrangular. Aí vai para lá, quadrado não rola. Então ele firma, e ele então vai para a direção que ele acredita ser a melhor, na direção de Deus. Então diligência é fazer tudo da melhor forma possível. Se você procura se esquivar da preguiça, já é um ótimo começo para conquistar a diligência e começar a ser focado naquilo que você vai fazer. Irmão, só vence na vida quem foca naquilo que está fazendo, de uma tal forma que às vezes dorme pensando, acorda pensando, ele é obcecado por aquilo que ele está fazendo. Essa pessoa vai ter sucesso. Salomão nos dá esse ensinamento. Provérbios 16 diz assim: melhor do que o ouro e adquirir sabedoria, e adquirir discernimento, é melhor que a prata. Sabedoria, entendimento, discernimento é melhor que o ouro, é melhor que a prata. Se você tem o ouro, você tem o ouro, acabou ali. Se você tem sabedoria, você consegue conquistar aquele ouro ou multiplicá-lo. Você consegue coisas maiores e melhores e mais importantes do que o ouro. Nós vamos entender que Salomão se perdeu e para ele não faltou ouro, não faltou prata. Mas primeiro nos ensinamentos de Salomão, que levou a ser esse homem da história tão importante que nós estamos falando aqui. Parece bobagem, mas um dos grandes ensinamentos e leis que regeram a vida de Salomão, além da diligência, a esperança. A esperança é uma crença bem fundamentada e segura, de que uma visão será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Isso é esperança. A definição para esperança que eu gosto muito também, eu chamo de fé em progressão. Eu tenho fé para começar algo, mas logo já me perco. A esperança é você continuar acreditando mesmo na hora da dificuldade. Então perseverança é você colocar um projeto, um alvo e esperar que dentro daquele tempo determinado aquilo aconteça. Assim, para Salomão, a esperança era algo muito mais tangível do que o desejo. Porque quem tem desejo de muitas coisas, se perde nos desejos, e o desejo muda de uma hora para outra. Desejo é diferente de sonho. E a esperança para conquistar não apenas um desejo, mas principalmente um sonho, é algo importante. Olha, uma das coisas mais importantes, um dos elementos mais potentes da esperança, é que à medida de cada passo que nós damos, a nossa esperança é renovada e aumentada.
a gente tem uma esperança e logo a gente dá um passo em direção ao nosso objetivo, e esse passo em direção ao objetivo produz mais esperança, porque está perto, e quanto mais perto a gente chega, mais esperança. Então esperança é algo poderoso. Antes que você pense, e é verdade, pastor, é por isso que tem aquela frase: a esperança é a última que... Essa frase para a gente não vale. O apóstolo Paulo disse assim: a nossa esperança é Cristo, ela morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. A nossa esperança vive eternamente, porque a nossa esperança é Deus, a nossa esperança está em Deus. A nossa força, como pregamos esse dia, não vem de fora e não somente de dentro, mas ela vem do alto para dentro. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então logo a esperança verdadeira se torna em um forte combustível que mantém você na direção e no caminho do propósito, do projeto, do alvo, do desejo e principalmente do sonho. Salomão nos ensina sobre esperança. Provérbios 13:12 diz assim: a esperança adiada, presta atenção, quero falar um pouquinho sobre esperança adiada. A esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Pastor Cid, mas que é isso de esperança adiada? Todo o nosso projeto, todo o nosso sonho, tudo que está em nossa vida envolve outras pessoas. Ninguém é sozinho. Ninguém constrói sozinho, ninguém caminha sozinho. Não, pastor, eu sim, vou construir uma empresa aí, você, o dono e proprietário, tá? Você vai precisar de funcionários, de pessoas que entendem determinada área que você não entende. Você precisa de sabedoria. E aí eu te pergunto, um prefeito precisa ser especialista em economia? Ele tem que ser formado em economia, economista? Não tem esse pré-requisito. Ele tem que ser médico, entender de saúde, não tem esse pré-requisito. Mas com sabedoria, quem que ele vai colocar para cuidar das finanças? O veterinário? Não, um economista. Geralmente é assim que funciona. Tirando a parte dos acordos políticos, que as pessoas oferecem cargo para qualquer um, eu te coloco lá para cuidar das finanças. A pessoa não cuida nem da casa dela, vai cuidar das finanças do município. Coloca pessoas técnicas. O pastor, ele precisa entender de tudo na igreja? O pastor precisa ser músico? Quando eu comecei Quilha Solteira, a guitarrinha era no pescoço. Quem é daquela época sabe, né? Guitarrinha, né, Marilson? Guitarrinha no pescoço, né? Aqueles corinhos que a gente sabia tocar ou cantar. O anjo do Senhor é poderoso. Eu sei o básico, mas o básico foi muito importante para começar. Mas eu comecei com o básico e atento, ensinando algumas pessoas para formar a equipe de louvor. Eu preciso ser especialista na área técnica de música? Não, eu preciso ter pessoas que fazem isso. Eu preciso saber dedilhar uma guitarra, usar o pedal? Eu não preciso, o Alan está aí para fazer. Eu preciso ser o pastor. Agora, como pastor, eu tenho responsabilidade de tudo, mas eu não preciso ser tudo. Então nós precisamos entender isso. Só que eu preciso das pessoas, eu preciso de você. Essa igreja, Deus me trouxe aqui com uma visão. Aí vai chegando pessoas, vai se acoplando a essa visão, e Deus vai trazendo pessoas que têm condições de me ajudar nesse projeto e nessa visão. Assim Deus faz as coisas. Deus poderia chamar Moisés e falar: Moisés, você liberta o povo. Não, não é assim não, Moisés. Você vem cá, você vai falar: Senhor, não sei falar. Arão fala, esse faz tal coisa, esse faz tal coisa. É assim que Deus trabalha. Por isso, nós somos membros do corpo de Cristo. E quem é mais importante no corpo? Qual é o membro mais importante? Todos têm a sua importância. Qual é mais importante para você? O cérebro ou o intestino? Ah, pastor, é o cérebro. E se você perde o intestino, você vai ter problema. Se o seu intestino não funciona, o cérebro não vai ter força para raciocinar tão bem. Tem gente que vive enfesado, né? Porque o intestino não está bem. Aí enche de fezes, fica enfesado, já não está legal, já tem sérios outros problemas, porque o intestino não está legal.
Qualquer parte do seu corpo que não funcionar bem, tem gente que nem lembra que tem rins. Alguém aqui que não tem problema renal, já agradeceu a Deus esse mês: Senhor, obrigado pelos meus rins. A gente nem agradece, mas ele está aí funcionando de forma perfeita. Quando a pessoa tem um problema no rim, ela vai entender a importância do rim, que sobrecarrega o coração, os problemas que ele traz. A pessoa pode perder a vida. Ela fala: nossa, como é importante os meus rins. E se os rins dela parar de funcionar, é um órgão que não regenera. E se os seus rins parar de funcionar, e ela receber a opção ou a bênção de um transplante, ela vai ter problema, medicação, pode ter rejeição. Mas quando alguém chega: conseguimos um implante para você, o transplante para você, a pessoa dá pulo de alegria, os rins, mas a gente nem lembra que tem rins. Então nós precisamos uns dos outros. Todos nós somos importantes para a grande missão do reino de Deus aqui da terra, que é levar a palavra a todos os lugares. Então você nunca vai fazer nada sozinho. Então é preciso ter cuidado com o outro, principalmente quando a decisão interfere o outro. Esperança adiada, vamos lá analisar um pouquinho. Por isso nós precisamos com diligência assumir os compromissos e manter a cadência e firme até o final. Vamos falar do chefe na empresa. O chefe chega para o funcionário e fala assim: olha, trabalha firme. O Weber chega para os funcionários lá e fala: gente, vamos trabalhar firme. Se precisar ficar uma meia horinha, fica, porque 3 meses vamos terminar esse serviço, estou pegando outro, vocês vão ter um aumento aí de 30%. As pessoas vão encher de esperança. Opa, trabalha com vontade, com alegria. Daqui 3 meses, 30%, já faz até a conta do que vai ganhar mais. Aí dá 3 meses, o Weber chega e fala: gente, vai firme aí, hein? Aí os 30%, não deu ainda não, quem sabe daqui 2 meses. As pessoas já vão ter um problema, porque a esperança foi colocada, um prazo foi adiado. Se daqui 2 meses, e aí? Ah não, mas não deu ainda, mais 3 meses. As pessoas vão continuar com esperança? Vão continuar acreditando? Não. A pessoa está namorando, aí de repente prepara o casamento, marca uma data: vamos casar tal dia. A moça já começa a pensar no vestido, já começa a pensar na maquiagem que não borra tanto porque ela quer chorar, já começa a pensar em tantas coisas. Aí de repente o rapaz chega e fala assim: era para daqui 6 meses, né? Não vamos nem fazer o convite que não vai dar não. Sem muita justificativa, sem conversar direito, ele adia o casamento. Uma vez, vai ter problema. Se adiar a segunda, pode ser que nem tenha mais casamento. Então, a esperança é algo poderoso, é algo forte. E quando está relacionada a outra, e você promover na vida do outro esperança, e você trazer a pessoa a perspectiva de esperança, trabalhe para não falhar. Porque o adiamento da esperança pode causar rancor, mágoas, feridas terríveis na vida de uma pessoa. Pode deixar a pessoa doente. Então, se o seu coração ficou doente por uma esperança adiada, trabalhe rápido para que ele seja curado, para sará-lo, porque senão você vai ter sérios problemas. E não promova falsas esperanças na vida de outra pessoa em nenhuma área da vida. Só mais uma. Eu falei diligência e esperança. Salomão tinha a habilidade de comunicação. Provérbios fala bastante sobre comunicação. A importância de saber se comunicar com eficiência e persuasão é outro tópico destacado aqui nos ensinamentos de Salomão. Provérbios 16, 23. O coração do sábio torna a sua boca sensata, e seus lábios ferramentas de persuasão. Irmãos, uma das coisas mais importantes da vida é a comunicação. Se não houver comunicação, não há entendimento. Lares são destruídos por falta de comunicação. Amizades são desfeitas por falta de comunicação. Pessoas tolas que ouvem alguém dizer: fulano falou isso de você, fulano não gosta de você, e a pessoa sem conhecer começa a não gostar do fulano. Alguém chega e fala assim: o Alexandre falou que não vai com a sua cara. Você nem conversou com o Alexandre ainda. Aí você já olha para o Alexandre torto: se ele não vai com a minha cara, por que eu tenho que ir com a cara dele? Pessoas que
por falta de comunicação, por falta de conversar, por falta de entendimento, fazem pré-julgamentos, usam de preconceitos. Por falta de comunicação, guerras são travadas. Por palavras erradas, iras são levantadas. Então a gente precisa saber a arte da comunicação. A comunicação eficaz é a chave imprescindível para o êxito profissional e familiar. Saber falar é uma arte. Você que é cristão, agradeça a Deus. Você que está na célula, agradeça a Deus pela escola que você tem para a vida. Você sabe qual é o maior medo do homem? Se você colocar, qual é o maior medo das pessoas no mundo todo? Alguém sabe qual é o maior medo do ser humano? A gente já pensa logo, né? Eu mesmo pensava medo da morte, mas não é. Medo da morte é o terceiro, segundo a pesquisa americana. O maior medo é falar em público. Rapaz, qual que é o segundo, pastor? A altura. Medo de altura. O primeiro é falar em público. A gente vai para as faculdades, as pessoas vai para o Instagram e faz as coisinhas e tal. Chega na faculdade, é porque pera, pastor, pera. Esse medo que você já passou na célula a primeira vez que leu um versículo, depois da 50ª vez, você já fala com mais tranquilidade. As criancinhas que hoje têm a oportunidade na igreja de ir para a escolinha, quando tem, de começar cedo nas escolinhas, vão aprendendo a lidar com isso, com pessoas, mas é algo que traz sérios problemas, e as pessoas com medo não conseguem ter uma boa oratória, e tem aqueles que falam pelo cotovelo, mas não se comunicam também. Só falar não é comunicação, irmãos. Comunicação é algo a mais do que falar. Por exemplo, o Ed Carlos saiu do culto hoje, ele vai, alguém arruma um lugar para o Ed Carlos levar a esposa hoje, para comer. A Isagril não abre de domingo. Niquimas vai levar a esposa no Niquimas hoje. Espero que a irmã goste de pizza, não tenha jantado, que ele vai te levar. Aí ele chega lá, aí está conversando, ele conversa daqui, conversa dali, ele fala assim, eu quero uma pizza de 4 queijos, ou meia com 4 queijos, ou eu quero meia de... aquela pizza que tem lá de contrafilé, esqueci o nome. Aí ele pede e tal, e eu quero uma Coca-Cola, um copo com gelo, igual eu quando peço Coca-Cola, eu quero um copo com gelo, sem limão, eu não gosto de limão, eu quero só a Coca-Cola e o copo com gelo. Aí de repente chega o rapaz, trouxe a pizza até certo, mas ele trouxe o copo com gelo e com limão. Ou ele trouxe a pizza de uma forma diferente, de repente ele falou assim, eu não como azeitona, eu sou alérgico a azeitona, mas a pizza veio com azeitona. Eu quero a pizza, mas eu quero sem ovo, porque o ovo da portuguesa, o meu intestino não vai muito bem com ovo, dá uns revetrés lá. Aí ele traz com ovo, mas eu não pedi, ele não falou, o rapaz não escutou, mas não trouxe, ele ouviu, mas não houve uma boa comunicação, porque não houve entendimento. As pessoas falam, mas não tem entendimento. Às vezes o marido está assistindo o jogo lá do Palmeiras, vai, a esposa chega, amor, ele fala, pera um pouquinho, ele dá uma pausa, a esposa ainda fica brava. Você que tem um marido que dá pausa para te ouvir, já agradece a Deus, porque amor, vai falando aí, mulher, e tá bom, não sabe nem o que falou. E às vezes nessa correria do dia a dia, as pessoas falam, tá, tudo bem, mas nem sabe o que falou, só fala tudo bem para dar sequência na conversa. Você quer ver o marido ficar esperto? Fala com ele, fala, tudo bem. Você perceber que ele está falando tudo bem só para fingir que está ouvindo, fala assim, o Pix é R$100, passa lá. É o que? Pix? Quando fala em Pix, ele presta atenção na hora. Mas comunicação é conversar e falar de uma forma que haja entendimento. E a comunicação, ela envolve aspectos distintos como palavras. Palavra é comunicação também, mas não é só palavra. Tom de voz é comunicação. O jeito que fala é comunicação. A maneira que fala.
De repente você fala algo que não é tão agradável, mas dependendo do tom de voz, dá para se comunicar melhor e vai ser mais aceitável. Então, tom de voz é comunicação, gesto é comunicação, expressões faciais é comunicação, humor é comunicação, o tempo é comunicação, além de elementos não verbais, como o silêncio, por exemplo, também faz parte em transmitir aquilo que nós queremos dizer. Então eu preciso estar atento. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda aplaca a ira, e a palavra ferina atiça a cólera. Quantas pessoas são destruídas, quantas guerras são iniciadas, quantos casamentos são destruídos, quantos empregos são perdidos por causa de palavras erradas. Então o controle emocional é importante em todas as áreas da vida, principalmente na comunicação. Ele faz toda a diferença na hora de se comunicar. Eu tenho que ter um filtro para poder falar, não só aquilo que eu quero falar, porque às vezes a gente está bravo, às vezes nós estamos irados e falamos qualquer coisa, e uma vez que nós falamos, não tem como mais voltar atrás. Dá para buscar, dá para trabalhar, dá para consertar, mas fica difícil. Aquilo que você fala para um amigo, para um filho, para um cônjuge, às vezes fica marcado para a vida toda. Marido, cuidado que você fala com a sua esposa, elas têm a memória melhor do que a nossa. A gente não lembra o que falou o mês passado, mas você já viu numa discussão de casal, a mulher fala para o marido: olha, o negócio é o seguinte, você lembra que você falou para mim? Ele fala: mas faz 20 anos, mas e daí? Não interessa. Então cuidado. Então nós temos que tomar cuidado, porque palavras para que você aplaque a raiva ou a ira de alguém, você pode usar palavras gentis. É muito difícil usar palavras gentis, ser educado quando a pessoa não está sendo educada com você. Tem que ser muito sábio para ser educado com uma pessoa sem educação, é ou não é? Mas se você conseguir ter um tom de voz brando e um modo delicado de falar, você vai conseguir abrandar aquela ira. Você vai conseguir, mesmo que não pareça, deixar a pessoa com vergonha. Ou você nunca passou por isso? Irmãos, eu já falei aqui, eu vou falar de novo, é bobagem, mas é importante. Estava lá com a minha família em Pereira Barreto, tem que buscar umas Coca-Cola. Eu falei: eu vou correr lá no mercado que é mais barato. Vou lá quando cheguei no Proença, passou do horário, no Proença lá de Pereira. Estava fechado, só tinha uma portinha para as pessoas saírem, um rapaz lá agachado de coca, assim, olhando para a vida. Eu cheguei e falei assim: moço, posso entrar? Ele falou: não, já passou do horário. Só vou pegar umas coca. Ele falou: não dá, já passou do horário. Se deixar todo mundo entrar, não sai daqui hoje. Eu falei: tudo bem. Aí a hora que eu ia saindo, chegou uma pessoa e entrou. Aí eu cresci, eu virei o Altieri no futebol. Eu falei assim, voltei e falei: opa. Já fiquei bravo, né? Não sei se você sabe, eu também sou bravo. Eu falei assim: que negócio que é esse? Você não deixa eu entrar, mas o outro entrou. Ele virou para mim bem calmo e falou assim: é que aquele lá não tem a educação que o senhor tem. Aí quebrou as pernas. Aí eu fiquei calmo. Foi buscar a coca lá na conveniência. Cara, calma. Olha para o seu irmão e fala: calma. Pode falar de longe, não tem problema estar de máscara. Calma. Antigamente eu mandava fazer cacafuné, né? Agora não dá. Então calma. Então a comunicação, ela é muito importante. Deixa eu pular aqui algumas partes para eu conseguir terminar. Provérbios 12, 18. Há aqueles cuja fala é como uma espada cortante, mas a língua do sábio é um bálsamo. A língua do sábio é um bálsamo. Irmãos, preste atenção. O que eu vou dizer agora para alguns não é tão importante, mas para alguns é importante e interessante. Algumas coisas que eu separei, eu deixei escrito aqui para que eu possa me lembrar, que eu não lembraria de tudo, inclusive de nomes. Então eu vou ser bem rápido. Então preste atenção para você entender o que eu vou falar. Da importância.
o que Salomão conseguiu e construiu com tudo isso, com diligência, com esperança, com comunicação, com sabedoria que ele pediu a Deus. O rei Salomão, ele reinou por 40 anos em Israel. Quando seu pai morreu, como chamava o pai de Salomão? Davi. Quando Davi morreu, ele deixou instruções importantes para que Salomão seguisse. E deixou também muita riqueza. Ele deixou aproximadamente um território vasto, extenso, de cerca de 128 mil quilômetros quadrados. E o rei Salomão, então, pegou todas essas terras, toda essa riqueza herdada do pai, e ele multiplicou muitas e muitas e muitas vezes. Só para você ver que não é de graça. Deus deu sabedoria, estalou um dedo e Salomão ficou rico e o homem mais poderoso. Vou ler só para você, quem gosta entende o que eu vou falar. Salomão substituiu as antigas divisões tribais do seu pai por uma divisão em 12 territórios administrativos, os quais cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. Ele já tomou conta de todas as tribos. O líder da tribo já era alguém que ele havia colocado lá dentro. Essas tribos tinham responsabilidade de prover o sustento para a corte durante o ano, ou seja, tudo que a corte ia consumir vinha dessas tribos, sendo então cada distrito responsável pelo suprimento de um mês. Cada distrito, um mês, ia servir a corte. 12 distritos, temos um ano aí servindo. E a lista de mantimento era bastante onerosa. Lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 22 e diante, tem uma lista enorme. A corte de Salomão era muito grande. Até separei aqui alguns nomes e cargos importantes que ele colocou para que ele pudesse administrar com organização, mas vou deixar para lá por causa do tempo. Ele então começou a trabalhar no âmbito militar. O rei Salomão fez melhorias significativas, importantes. Ele introduziu que não tinha carros de batalha e cavalarias em seu exército. Também promoveu novas estradas, criou estradas importantes e boas que ninguém dava importância, criou fortalezas e fronteira para guardar as rotas de comércios, porque na parte de comércio Salomão foi um exímio comerciante. A atividade comercial era o ponto forte do reinado de Salomão. Ele controlou os comércios interessantíssimos na época. Por causa do tempo eu não vou passar aqui para você as informações, mas quero dar uma dica para você. Existe um canal no YouTube de um pastor muito legal, chama Pastor Sidney Luiz. Lá tem uma playlist chamada História de Personagens da Bíblia. Lá tem a história do rei Salomão. Você vai perceber, vai entender que Salomão não ficou rico, poderoso por acaso. Aqui a gente não tem condições de passar tudo. O rei Salomão, ele foi um grande diplomata, grandes acordos internacionais que ele fez, que ele promoveu. Ele comprava do Egito cavalos e carros e vendia para os heteus e para os sírios, obtendo um bom lucro, diz 1 Reis 10, 28. Ou seja, ele teve várias situações que trouxeram a ele dinheiro. A atuação comercial que trouxe mais lucro foi as viagens do comércio marítimo. Ele tinha barcos que navegavam pelo Mar Vermelho, Oceano Índico, chegando até Ofir. As viagens que duravam até 3 anos, gerando grande riqueza para o seu reino. Ele se tornou o homem mais rico da história, construiu vários monumentos fantásticos, entre eles o mais importante foi o templo em Jerusalém para abrigar a Arca da Aliança. Salomão fez coisas que naquela época era basicamente impossível de se fazer. Um homem muito e muito rico. Mas por que Salomão se perdeu? E serve de alerta para nós, porque um homem tão rico, tão poderoso, a Bíblia fala que Salomão era tão rico, que no seu reino as pratas eram igual pedra, pedra era igual prata. Ele tinha muito dinheiro. Por que ele se perdeu? Um homem tão rico, por que ele se perdeu? Se ele era tão sábio e se perdeu, nós não temos que tomar mais cuidado ainda? Tem alguém aqui mais sábio do que Salomão?
Eu acredito que não. Se ele se perdeu, será que nós não precisamos olhar para a nossa vida e tomar um pouco mais de cuidado? Irmãos, o tempo é curto, só para encerrar eu vou colocar 2 pontos importantes pelo qual Salomão se perdeu. Primeiro, Salomão, ele, para aumentar o seu poder, o seu reino, ele tomou decisões que ele não precisava tomar, fez coisas que ele não precisava fazer. Deus daria a ele outros caminhos. Ele casou com 700 princesas, 700 mulheres, mas não era casar só porque ele se apaixonou. Embora ele fala de amor, de paixão nos seus escritos, mas 700 princesas, 700 esposas, cada esposa tinha um acordo comercial atrelado. Cada esposa, de várias nações, de vários povos, inclusive povos que Deus havia ordenado para eles não terem contato, para eles não se casarem. Com o passar do tempo, Salomão se preocupou mais com a sua riqueza, se preocupou mais com a sua glória, se preocupou mais com a sua honra, até chegar a um ponto que ele entrou no estágio mais perigoso da vida cristã, que nós chamamos de mornidão espiritual. Que diz Apocalipse? Se você for morno, vomitar-me-ei da sua boca. Então é aquela vida, já tem conhecimento, tem muitas bênçãos, eu sou crente, e fica morno, sabe? Já não tem mais desejo de ir para a igreja, já não tem mais vontade, já não tem mais vontade de orar, não tem vontade de servir a Deus, vai levando de qualquer jeito e achando que está tudo normal. Foi um dos grandes erros de Salomão. Além das 700 princesas, ele teve 300 concubinas, ou seja, Salomão teve quantas esposas? 1000 esposas. Mas o problema maior é que essas esposas vinham de outros reinos e elas traziam os seus deuses. Provavelmente no começo Salomão tentou cortar daqui, cortar dali, mas com o tempo essas mulheres foram introduzindo dentro do povo de Deus, dentro de Israel, e com um certo tempo, já na velhice, com a permissão de Salomão e até com a ajuda dele em algumas construções, deuses em uma nação monoteísta, trouxeram vários deuses. Monoteísmo é um Deus só, que é a nação de Israel, que é o nosso Deus. Nós temos um Deus só. E numa nação monoteísta, logo haviam vários deuses trabalhando, porque Salomão permitiu, através do casamento e na ganância de poder, deixar entrar dentro do seu reinado. Salomão, para a construção do templo, ele escravizou alguns povos, e quando esses povos não foram suficientes para que as construções fossem feitas, ele pegou o próprio povo de Israel e serviços parecidos com de escravos, ele fez com que eles trabalhassem em serviços forçados, que trouxe dentro de próprio Israel a ira do povo. Um dos seus chefes foi morto pelo próprio povo. Ou seja, Salomão começou a buscar tanta glória, tanto poder, que ele foi deixando Deus de lado. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre o declínio de Salomão, das suas práticas comerciais, das suas práticas de deuses estranhos, entre outras coisas, principalmente forçando o povo a ser escravo. Mas o tempo não dá, e eu quero terminar lendo uma passagem triste da Bíblia, que diz assim. Para quem vai anotar, eu vou ler 1 Reis capítulo 11, não precisa abrir a Bíblia. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e tinha uma bem estranhas, acréscimo meu. E isso além da filha de Faraó, Moabita, Faraó do Egito, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônicas e Etéias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, do qual Salomão era pertencente: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir dos seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Deus já havia avisado. Deus avisou Salomão, não foi uma vez só não, tá? Foram algumas vezes. Irmãos, quando vem uma destruição repentina na nossa vida, nunca vem sem aviso. Deus sempre avisa, preste atenção nos avisos.
e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. As suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice, no final de tudo, de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusas do Sidônico, e em seguimento de Milcom, e a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto, ou um altar, a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, a qual queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Acerca desta matéria lhe tinha dado ordem, que não andasse em seguimento dos outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara, pelo que dissera o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto, o meu estatuto que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Todavia nos dias não farei, por amor a Davi teu pai, da mão do teu filho rasgarei. Resumindo, Salomão se perdeu, e Deus falou assim: olha, eu vou tirar de você, mas por amor ao seu pai eu não vou tirar, mas o seu filho não vai herdar. O reino de Salomão começou a entrar em ruína, ainda quando ele estava vivo, por várias guerras, por vários problemas internos, e após a sua morte, houve uma grande destruição, houve o rompimento, inclusive a divisão do reino do norte, em reino do norte e reino do sul. A história de Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, o homem mais rico que existiu, mas que no final da vida, ele teve a separação de Deus, por não cuidar, por não vigiar. Nós temos ensinamentos fantásticos de Salomão. Quem gosta do livro de Provérbios sabe do que eu estou falando. Um dos seus livros, boa parte escrita por Salomão, sabe o que eu estou falando. Mas no final, ele teve sérios problemas. Quer dizer que eu preciso ser fiel a Deus, não só por um tempo, mas toda a vida. Toda a honra e toda a glória que Salomão teve, no final não serviu para nada, por causa do desvio daquilo que é mais importante, a sua vida com Deus. Faça o seu melhor em tudo, mas nunca coloque Deus em segundo plano. Não comece a dar certo na vida em algumas coisas e já não tem tempo mais para a igreja e nem o mesmo carinho pela igreja, porque agora tem muitas coisas, muito trabalho, muitos amigos. Não se esqueça primeiro do teu Deus. São coisas pequenas que vão nos levando para longe de Deus, para longe de Deus. Me veio agora na mente uma frase, eu não sei de quem é e nem sei se a frase é assim. Se alguém souber, pode levantar a mão e me disser: quando você quer ir para longe de Deus, o diabo prepara um barquinho. Alguém já ouviu essa frase? Não sei se é do Martinho Lutero. Ninguém ouviu? Então é minha. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu acho que é Martinho Lutero. Cuidado com o barquinho do diabo. Feche os teus olhos. Pessoal de casa, vamos orar junto. Senhor Deus, nós pedimos que a tua graça seja sobre nós, que o Senhor nos dê sabedoria e direção, a direção do teu Espírito, para tudo aquilo que nós formos fazer. Nós precisamos de ti, Senhor. Sem ti nós não somos nada. Às vezes nós até achamos que somos alguma coisa, mas pobre, cego, miserável e nu nós seremos se não olharmos para a tua palavra, para aquilo que o Senhor traz e para a eternidade. Ah, Senhor, o que seria de nós se não fosse a tua graça e a tua misericórdia? Nós te louvamos. Tudo que é em nós glorifica e louva o teu nome, e que assim seja enquanto nós vivermos. Nos dê sabedoria para caminharmos em fidelidade. Abençoe o teu servo e a tua serva. Dê-lhe sabedoria para estar na tua presença, sabedoria para cuidar da tua família, da tua casa, do teu casamento, das tuas finanças, do teu trabalho. Dê sabedoria, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. O pessoal de casa só escreve graças a Deus. Está cortada
o Douglas vai cortar a live aí para a gente, amém? Em nome de Jesus. Continue de pé para encerrar, que já passou 5 minutos.